Olá, meus camaradas! Você sabia que os capoeiras foram usados pelo Império para reprimir várias revoltas no Brasil? Pois é, nós vamos entender um pouco mais hoje que estamos começando a série Eu Li para Você. E começaremos com o livro Capoeira Escrava, de Carlos Eugênio Líbano Soares. Bora lá comigo? A série Eu Li para Você não substitui a leitura do livro. Eu vou deixar o link na descrição caso você queira adquirir a obra e acompanhar para nós estudarmos juntos juntas. O que eu vou fazer aqui é trazer para vocês alguns momentos da obra que nos ajuda a compreender a nossa história, a história da capoeira. O livro A Capoeira Escrava e Outras Tradições Rebeldes no Rio de Janeiro, de Carlos Eugênio Líbano Soares, tem 6 capítulos, mais o prefácio e o prelúdio. O prelúdio é uma espécie de introdução que ele fez para que a gente entenda como será a obra. Hoje nós ficaremos somente no prefácio, mas vamos estudar a obra toda, viu, minha gente? Essa foi uma das obras mais importantes para a minha pesquisa. Lembra que eu falei para vocês que o pesquisador precisa ter o olhar treinado? Então essa obra foi tão importante quando eu fui para o arquivo, porque você não pode ir para o arquivo público, você não pode ir para os documentos sem ter o olhar treinado, porque muitas vezes não tem a palavra capoeira lá e você fica perdido, não encontra nada. Então é necessário treinar esse olhar do pesquisador, de quem está aí no arquivo público. Então no mestrado esse foi o desafio. Vou deixar um vídeo aqui no final que eu já falei sobre esse assunto para que vocês compreendam melhor. Lembra quando eu fui fazer minha pesquisa do mestrado, eu não acreditava que encontraria a capoeira em Sergipe no século XIX e a minha orientadora disse: Tati, o seu olhar é diferente do mestre que já foi lá, que não encontrou nada, porque já acontece a história para você. Então, nesse livro eu encontrei muitas pistas importantes para a minha pesquisa. Ele tem outro livro bem importante também, que foi A Negrada Instituição. A Negrada Instituição foi fruto do mestrado dele e a capoeira escrava fruto do doutorado dele. É interessante porque na Negrada Instituição ele pegou o final do século XIX, né, de 1850 a metade, né, de 1850 até o final do século XIX, e na capoeira escrava, que foi o doutorado, por isso que eu tô começando por ela, ele começa de 1808, que é quando a família real chega ao Brasil, até 1850, quando é proibida, né, o tráfico negreiro para cá, para o país. Mas o que eu tô querendo falar para vocês é justamente isso, que é necessário leitura, experiência, pesquisa, tem que ler bastante antes de ir ao arquivo. Não adianta ir ao arquivo público sem saber de nada, porque muitas vezes nós não vamos encontrar o que queremos. Por exemplo, em Sergipe, várias manifestações e práticas sociais dos negros, negras, era tido como sambas e batuques. E se você não tiver um olhar treinado, você não consegue encontrar capoeira ali, porque você vai colocar samba e batuque e não vai prestar atenção no que está escrito nas entrelinhas, como por exemplo o português da época, né? Às vezes o documento está deteriorado, só tem metade do documento. O olhar treinado ajuda muito, como eu já falei para vocês. Eu fui estudar até Sherlock Holmes, lembra do detetive? Conan Doyle me ajudou bastante nesse processo de pesquisa também. E eu tô aqui para ajudar vocês, para contribuir com vocês. O professor Carlos Eugênio Líbano Soares é um historiador fantástico, ele mapeou todo o século XIX, como eu já falei para vocês. Mas por muito tempo a gente só tinha referência entre folcloristas, romancistas, não tinha uma pesquisa tão densa, né, histórica, para falar da história da capoeira. Então por isso que esse livro e toda a obra do professor Carlos Eugênio é importante. Depois no doutorado ele foi fazer sobre arqueologia, então ele não trabalhou mais com capoeira, ele foi trabalhar sobre a questão do mercado do valongo, mais com a escravidão, e de toda forma a gente tá por ali no meio, né? Hoje já tem várias pesquisas, como já falei para você também, várias pesquisas em vários estados. Se você souber de mais alguma, coloca aí nos comentários, né, para que a gente possa trocar essas experiências, para que a gente possa saber e conhecer a nossa capoeira, que é a capoeira do Brasil. Por muito tempo a gente achava que capoeira tinha nascido no Rio de Janeiro, ou na Bahia, ou em Pernambuco, só tinha essas pesquisas. Depois foram vindo outras pesquisas e a gente começa a fazer as conjecturas. Se vocês assistiram o vídeo passado, em que eu vou falar do último capítulo da obra Escorregar não é cair, é um jeito que o corpo dá, vocês vão perceber essas conjecturas em que Mestre Bimba estava vindo para Sergipe fazer uma apresentação, onde aqui já existiam os moleques de rua que faziam capoeira, que faziam arruaça, que estava causando problemas. Então você percebe que não é aquela história, a capoeira acabou e começou de novo, e foi a partir da Bahia que foi para o mundo todo. Pode até ser que a capoeira baiana tenha ido para o mundo inteiro,
mas em outros estados a capoeira estava ali, efervescente, ocorrendo ao mesmo tempo, e a minha pesquisa tem como comprovar isso. Vou deixar no final uma playlist do livro para vocês acompanharem, quem não acompanhou, tá bom? Depois que acabar esse vídeo aqui, você vai lá e assiste. Ainda falta braços para continuar a pesquisa. Tem muita pesquisa a ser desvelada, tem muito documento a ser descoberto aí no Brasil. Então, por isso que nós precisamos de você, e para isso que esse canal existe. Vamos lá estudar a nossa história, a história da capoeira. Na Bahia, em Pernambuco, no Rio de Janeiro, tem muitos pesquisadores. E a gente vê em cada estado desse pesquisadores fantásticos. Mas sobre o período histórico que eu estou falando, sobre documentação densa, relatório do presidente de província, jornais, processo crime, ainda são poucos. Mas lembre-se, né, que nem tudo serve para todos e todas. Eu estou aqui nesse canal não para ditar regras para ninguém, mas para que a gente possa refletir juntos, juntas, estudar juntos, juntas. Por isso eu deixo o link desse livro, Capoeira Escrava, aí na descrição, caso você queira estudar junto comigo. E também o link do meu livro, tanto na Amazon quanto na Hotmart. A promoção já acabou, não está mais com 50% de desconto, mas aí tem 2 links onde você pode adquirir, tanto pela Amazon quanto pela Hotmart. A grande novidade é essa, que eu consigo colocar na plataforma da Hotmart, que é um pouco mais barato do que na Amazon, mas você faz a sua escolha, tá bom? Onde que você quer adquirir para nós estudarmos juntos. E juntas, né, meninas? Mas vamos aqui começar no prefácio da obra. O prefácio é da Mérica Hash. Por que Mérica Hash é tão importante? Porque Carlos Eugênio partiu da obra dela, do doutorado dela, que ela falou sobre a vida escrava no Rio de Janeiro. Mérica Hash é uma professora norte-americana da Universidade de Michigan, mas também deu aula no Brasil, na Universidade de Brasília, na Universidade de Goiás. E ela estudou sobre a escravidão de fronteira. O Brasil faz fronteira com vários países da América Latina e ela fez esses estudos. Fez também estudos sobre a Constituição de Brasília. Ela tem muitos estudos aqui no Brasil e é bem importante. Mas ela coloca no prefácio, e Carlos Eugênio confirma lá na frente, na introdução, de que ele partiu primeiramente de outras obras também, mas primeiramente da obra dela, da vida escrava, porque ela encontrou pistas sobre capoeira. Ela não tinha interesse nenhum na capoeira, ela nem sabia que capoeira existia. Inclusive, ela fala algo interessante no prefácio que me chamou a atenção, que ela diz: hoje, os jovens americanos têm chance de treinar com um mestre de capoeira brasileiro. Olha só que atenção, né? Isso aqui foi colocado na década de 90, né, onde não se tinha mestre estrangeiro. Hoje já tem, nada contra mestres estrangeiros, mas, como eu falei pra você, esse canal foi criado também para que a gente tome conta da nossa história, da nossa arte, porque eu percebo que tem muitos canais fora do Brasil e aqui no Brasil tem pouca pesquisa histórica. Tem muitos pesquisadores, mas poucos estão indo aos documentos históricos, estão indo lá na fonte que a história chama de fonte primária. Mas vamos mudar esse processo e vamos continuar aqui na pesquisa, tudo bem? O que eu quero que você entenda é que nenhuma pesquisa nasce do vazio. Quando eu fui fazer a minha pesquisa em Sergipe no século XIX, eu parti dessa obra e de outras obras, do olhar treinado do pesquisador. Carlos Eugênio também parte, porque ela encontrou capoeira ali, né, uns resquícios de capoeira, e colocou na obra dela, e ele viu ali naquele processo que tinha muita documentação e que precisava fazer essa pesquisa que ninguém tinha feito ainda. Então ele fez com capoeira a partir disso, que a gente não começa do vazio. Eu já falei sobre isso em outro vídeo, né? A documentação histórica tá aí, precisa ser pesquisada, mas os documentos estão sendo deteriorados. A gente sabe que o Brasil não tem um bom trato com o documento. A gente teve um processo importante em 2008 de digitalização. Hoje nós temos muitas coisas digitalizadas na Biblioteca Nacional. Por isso que eu tenho vontade de fazer uma live para mostrar a vocês como é que pesquisa no arquivo público, na Biblioteca Nacional, metodologias de pesquisa que eu utilizei e utilizo até hoje, para que vocês aprendam a fazer a pesquisa histórica. Mas para fazer live, eu preciso de você, porque o YouTube não permite com poucos inscritos que a gente faça live. Então, quando chegar a 100 inscritos, eu vou preparar essa live especialmente para você. Então, compartilha esse vídeo, curte se você acha que esse conteúdo é importante, porque é a única forma de saber. Você escrevendo aí no comentário, curtindo o vídeo, para eu saber que esse conteúdo é importante, que tá legal, para eu continuar fazendo. Porque se eu não entender que você está gostando, como que eu vou continuar fazendo? Eu preciso de você, tá bom? Eu sou profundamente grata ao professor Carlos Eugênio Ligoni Soares e outros, né, como o professor Antônio Liberac,
Bilac, a Letícia Vidor Reis. Eu sou muito grata porque eles vieram e trouxeram, desvelaram, trouxeram pra gente, para que a gente pudesse treinar o nosso olhar. Mas o que eu tô querendo dizer a você, capoeira, é que a gente precisa ler esses historiadores, treinar o nosso olhar e nós estudarmos, irmos a campo. Nós que somos da capoeira, precisamos tomar conta da nossa história. É esse o processo que eu quero trazer para vocês e solicitar para você. A América Rache diz aqui no prefácio que o Carlos Eugênio avançou, ele não ficou nos mitos da capoeira. Se vocês acharem interessante, eu posso trazer também um vídeo sobre os mitos, né? Que a capoeira tem muitos mitos. Quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então tem várias verdades na história da capoeira que são mitos. E ela diz, ele não ficou só nisso, ele foi pesquisar, inclusive ele foi em arquivo público lá em Angola. Ele fez uma pesquisa muito, muito densa. E ela ressalta isso, da importância dessa pesquisa para a própria história, né? Então ela vai dizer aqui na página 17, e eu vou ler para vocês. Ela diz, ele não apenas repetiu os mitos usuais sobre a capoeira, ele trouxe novas descobertas ao nosso corpo de conhecimento histórico sobre essa dança e arte marcial. Eu vou fazer um parêntese porque eu particularmente não considero a capoeira como arte marcial, porque a capoeira é luta, mas nem toda luta é arte marcial. Toda arte marcial é luta, mas nem toda luta é arte marcial. Se você, capoeira, como eu falei, eu sou cientista e a ciência está sempre mudando. Se você, capoeira, encontrar documentação que me comprove que capoeira é arte marcial, a gente vai começar a debater. Mas eu não encontrei nada. Pelo contrário, capoeira é uma prática social, vinda do povo, advinda do povo, feita do povo para o povo. Então, eu não consigo conceber a capoeira como arte marcial. Mas, se você acredita, pode colocar aí nos comentários, a gente pode conversar. Agora, traga a documentação que comprove isso, tá bom? Mas para as pessoas que são de fora, que vê essa luta tão completa que é a capoeira, né? De ataque, defesa e vários movimentos, as pessoas ligam a arte marcial, até porque a capoeira em algum momento histórico foi marcializada. A gente pode conversar também sobre isso, não é o assunto desse vídeo. Mas a capoeira é muito grande, tem muitos processos, então eu acredito que esse canal vai ter vida longa. Se você se inscrever, se curtir o vídeo, vai ter vida longa e nós vamos debater sobre todos esses assuntos, tá legal? Na página 18, América Rache traz assim, vou ler. Encontramos jovens capoeiras em gangues que mais tarde deram origem às maltas do século XIX. Observamos a evolução de seus costumes e o conflito com a polícia. Carlos Eugênio descreve seu papel na resistência escrava, incluindo práticas como escalar torres de igrejas e tocar os sinos com o próprio corpo, como forma de enfrentamento. Olha a ousadia desses capoeiras, né? Essa informação me inspirou muito no meu doutorado, porque no meu doutorado eu trabalho com o filósofo francês Gilles Deleuze. E Deleuze incita a gente a criar nossa própria metodologia. No doutorado a gente precisa criar conceitos, a gente faz uma pesquisa mais densa. E esses meninos, né, esses pivetes de rua, tanto na obra de Jorge Amado, que aparece na obra de Jorge Amado que eu estou trabalhando, Capitães da Areia, como nesse livro, né, Capoeira Escrava, do Carlos Eugênio, me inspirou a criar um personagem, que depois eu trago para vocês, para contar a história da capoeira. Então, eu venho na minha tese, doutorado, trazendo a história da capoeira contada a partir dessa personagem, que o meu referencial teórico me permite fazer, tá bom, minha gente? Nós vamos aos poucos conversando para você que ainda não fez mestrado e doutorado possa compreender como é que funciona essa pesquisa acadêmica, porque eu acredito que todos nós podemos fazer. Eu acredito em você, que você pode daqui a pouquinho fazer sua graduação, sua pós, seu mestrado, seu doutorado. Eu tô aqui para te ajudar. América Rache também comenta sobre a revolta dos mercenários estrangeiros de 1828 e a importância dos capoeiras nesse levante. No meu doutorado, eu tô fazendo também esse processo dos levantes, né? Da revolta da chibata, que foi no início do século XX, da revolta da vacina, porque muitas vezes não tem a palavra capoeira ali quando a gente está estudando algum historiador, mas pelo nosso olhar treinado a gente percebe que a capoeira participou de todas essas revoltas, ok? Vamos fazer um parênteses novamente para vocês entenderem o que foi a revolta dos mercenários, bem rapidinho. Os mercenários estrangeiros, iludidos com as promessas do Império, né? Viram que não ia ser concretizada. Basicamente, muitos alemães, eles se revoltaram contra o Império brasileiro. E quem estava lá para defender o Império, que foi chamado, claro, né? Contraditoriamente, os nossos capoeiras, nossos ancestrais. Mas, logo depois, no Código Imperial de 1830, que nós vamos estudar mais lá na frente, você vê que o Império coloca a capoeira como contravenção penal e a perseguição começa. E depois
vai ser utilizado, né, a capoeira lá depois da abolição da escravatura para proteger o Império novamente com a formação da Guarda Negra. Tem um vídeo aí na playlist que eu falei para vocês que eu vou deixar no final sobre o livro Escorregar Não É Cair um Jeito que o Corpo Dá, que eu falo da formação da Guarda Negra em Sergipe, mas que dá para entender, né, para quem não sabe, e que nós vamos estudar muito sobre a Guarda Negra aqui, porque é um assunto que eu gosto bastante, que Carlos Eugênio trata nas suas obras e que eu vou trazer em outras obras, em outros momentos, porque é um assunto pertinente para a nossa história da capoeira e muito importante nesse processo das revoltas. Quando eu falo muito importante na história das revoltas, é porque a formação da Guarda Negra foi um marco histórico bem importante, mas tiveram outros marcos que muitas vezes a gente não estudou, que não chegou para o nosso conhecimento. A América Hash, no prefácio, vai falar das condições aterradoras que tinha nas cadeias, né, no Rio de Janeiro, nessas cadeias que depois eles eram deportados. E naquele momento histórico da revolta dos mercenários, havia uma preocupação muito grande com esses indivíduos, né? Porque eles causavam terror na cidade do Rio de Janeiro. Os capoeiras foram utilizados, depois foram perseguidos, marginalizados. Vão vendo que o tempo vai passando. Em 1835, nós tivemos no Brasil a revolta dos cabanos, lá em Belém do Pará. E aí, as cadeias já estavam com muitos capoeiras. E esses cabanos, como eram denominados, esses revoltosos lá no Pará, eram levados para o Rio de Janeiro e havia uma preocupação das autoridades desses cabanos se encontrarem com os capoeiras. E aí já viu, né? O povo junto com a experiência da revolta que eles tinham lá no Pará. A coisa foi tão séria que eles mataram o governador do estado, né? O presidente de província, a gente já conversou sobre isso em outros vídeos. O que é, né? O presidente de província. E os capoeiras, com toda a sua experiência, a malandragem das ruas, a preocupação era muito grande dessa efervescência nessas cadeias. Guarda esse número, né? 1835 a 1840 foi a revolta dos cabanos. Durou 5 anos. Foi uma revolta em que os negros, os mestiços, os indígenas se revoltaram contra o poder, contra a coroa. Então guarda essa data aí. 1835 foi também quando foi proibida a importação de atabaques para o Brasil. Porque eles falavam que esses instrumentos dos negros eram muito infernais, né? Era a palavra que usava. Essa informação você pode encontrar no e-book. Eu criei um e-book para você, para facilitar a sua vida. Vou deixar também o link na descrição, em que eu falo um pouco, né, sobre a história. Eu tento fazer um compilado didático sobre a história da capoeira, porque até hoje ninguém fez, não tem nenhum documento escrito, nenhum livro que possa falar sobre essa história da capoeira de um pouco mais arrumada, digamos assim. Todos os livros são importantes, minha gente, por isso que eu estou aqui estudando Carlos Eugênio Nebulo Soares, todas as obras que foram escritas sobre capoeira de extrema importância. Então eu estou sempre adquirindo obras sobre capoeira, quase todo mês eu compro uma. Já comprei só esse ano 2 do Mestre Tapuã, uma que nem lançou ainda, já comprei esperando ele lançar, pré-lançamento já comprei. Comprei outra que saiu sobre os jornais, né, lá com o Mestre Bimba, a capoeira regional nos jornais, fantástica obra. A gente depois vai falar sobre a capoeira regional muito aqui, porque é uma coisa que eu gosto, que faz parte da minha formação enquanto capoeira, que tem essa linhagem aí, mas a gente pode conversar sobre isso depois. Se vocês quiserem colocar nos comentários de onde vocês são, qual a linhagem de capoeira de vocês, eu vou ficar muito feliz para que a gente possa trocar essa ideia e se conhecer melhor. Mas tem um grupo do WhatsApp, eu vou deixar aí caso você queira entrar, para que a gente possa formar essa grande comunidade de pesquisadores da capoeira, tá bom? Como Mérica Hash escreveu no prefácio, essa obra é essencial para estudarmos a diáspora africana. E aí ela vai encerrar dizendo assim, vou ler para vocês. É uma honra e uma satisfação recomendar a capoeira escrava e outras tradições rebeldes no Rio de Janeiro ao leitor como uma contribuição indispensável para os estudos da diáspora africana. Entretanto, mais do que isso, o leitor irá entrar no drama da guerra entre os escravos e a polícia travada nas ruas do Rio de Janeiro, em princípio do século XIX. Quem ganhou, quem perdeu, talvez a resposta havia apenas no futuro, né? Só vai vir no futuro. À medida que a cultura brasileira entre no mercado global, o que apreciamos hoje à distância, porque ela está lá em Michigan, e o Carlos Eugênio no Brasil, são graças à habilidade desse movimento, né, da capoeira. Mas ela termina assim. Os escravos do Rio forjaram uma extraordinária tradição cultural que merece ser estudada por todos os historiadores. E Carlos Eugênio Líbano Soares escreveu essa importante obra. E eu vou terminar, juntamente com Mérica Hash, recomendando também essa obra fantástica, que o link tá na descrição, caso você queira adquirir. Essa série eu li para você, que vai ficar aqui no canal. Eu vou trazer toda a obra. Então já compartilha esse vídeo, já curte para eu saber que vocês gostaram, né? Se você gostou, curte, porque aí eu vou entender que gostou e eu vou continuar. Compartilha para mais pessoas para que a gente possa fazer a live sobre pesquisa histórica. E lembre-se, capoeira tem que ter propósito. E na roda do conhecimento também tem que ter malícia, tem que ter mandinga, tem que ter dendê. Um axé para todos os meus camaradas. Axé, axé, axé. Até o próximo vídeo.